invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão ordinária da Igreja Sexta Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, neste dia 16 de março de 2016. Cumprimento os eminentes pares e, em nome da Câmara, cumprimento a doutora Procuradora, os advogados e advogada que se fazem presentes, sejam todos muito bem-vindos, e os nossos valorosos servidores. Se todos estiverem de acordo, e se não houver objeção, dou por aprovada a ata da sessão anterior, cuja minuta foi previamente encaminhada. Então, aprovada a ata. Quantos serão adiante? Informo que, em razão da ausência justificada da desembargadora Serli Marcondes Alves, ficam adiados os seguintes julgamentos. O 25 da pauta, apelação de Bradesco Vida e Previdência e apelado Cleonildes dos Reis Arruda e outros. Ela é revisora nesse caso aqui. O 1 da pauta, apelação de Onivaldo Joaquim Ferreira Júnior contra Itaú Seguro Sociedade Anônima. Ela é relatora. O 2, Edevair Justino de Almeida Porto Seguro, também apelação, relatora. O 3, continuação do julgamento de Fundação Getúlio Vargas e Gustavo Novaes. Nesse caso aqui é diferente. Este caso aqui, houve uma petição encaminhada à relatora e ela mandou ouvir a parte contrária. Então, eu estou aqui retirando de pauta. Depois de resolvido essa questão, ele será incluído na pauta e aí vai se decidir, continua. De qualquer forma, ele será novamente colocado. Sim. E aí vai sair o nome de todos os advogados, até os que já ainda vão nascer. Tá? Então fica adiado, fica retirado de pauta para que se resolva aquele incidente. Não, retirado de pauta? Por que retirado de pauta? Porque ele estava em continuação de julgamento. É continuação de julgamento, mandou ouvir a parte contrária. Determinou diligência. Bem, de qualquer forma, atendendo às sempre justíssimas ponderações do desembargador Guilmar, ele fica adiado, tá? Já está intimado, já está sabendo, terá que vir em todas as sessões, porque vai continuar, tá bom? Certo? Então fica adiado a conclusão desse julgamento. O 5 da pauta, embargo de declaração de Rádio e Televisão Brasil Oeste e Banco Sistema, a relatora não se encontra e esse processo, este sim, é retirado de pauta para que se aguarde a solução a ser dada na exceção de suspeição. Aí, quando decidido aquilo lá, aí sim. Então, esse aqui é retirado de pauta para cumprimento de... retirado de pauta até que se decida a exceção de suspeição. Tá? Os 17 da pauta é Dejandira Silva Marçal e Porto Seguro. Ausência justificada da relatora. 19, José Ferreira e Seguradora Líder também. O 20, João Batista Alves Ferreira e Porto Seguro também. 21, Moisés Longer Maciel, Porto Seguro. 22, Rivaldo Almeida, Porto Seguro. 24, Jean Carlos, Porto Seguro. 29, Claro Sociedade Anônima, Alexandre Vicente Damborovski. 30, Vera Tristão da Rocha Camargo, é apelante, também é apelante Algodoeira Primavera e outros, e apelado Transportadora Nossa Senhora da Conceição. E o 31, Alessio Herredivo, apelantes, apelado Ivan Douglas, também adiado, todos esses que eu citei, por ausência justificada da relatora. Continuação de julgamento, 4 da pauta, apelação 4001-2016, apelante Gazeta Publicidade e Negócios, e outro apelado Jordão Espíndola dos Santos. Na sessão passada, o relator, o desembargador Guilmar,
negou o provimento ao recurso. O revisor, o desembargador Rubio, deu o provimento, aguardou o desembargador José Zuquim, que tem a palavra. Senhor presidente, Egregia Câmara, a título de rememorização, Jordão Espíndola dos Santos, aspirante da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, ajuizou a presente ação alegando que foi veiculada a matéria no programa MT Record, ofendendo moralmente, atingindo a sua honra e imagem, com abuso da liberdade da imprensa a fim de humilhá-lo e desacreditá-lo perante a sociedade. Foi julgado procedente a ação e condenado a pagamento de indenização a título de dano moral. Senhor presidente, eu trago um voto longo aqui, mas quero dizer que eu estou trazendo entendimento no sentido de acompanhar Vossa Excelência, pedindo todas as vendas ao eminente desembargador relator. Eu trago aqui uma ementa do Supremo Tribunal Federal, da relatoria do ministro Celso de Mello, e diz o seguinte: liberdade de informação, direito de crítica, prerrogativa político-jurídico de índole constitucional, matéria jornalística que expõe fatos e veicula opinião em tom de crítica, circunstância que exclui o intuito de ofender, as excludentes anímicas como fator de descaracterização do ânus injuriante, véu difamante, ausência de ilicitude no comportamento profissional de imprensa, inocorrência do abuso da liberdade de manifestação do pensamento, caracterização na espécie do regular exercício do direito de informação. O direito de crítica, quando motivado por razões de interesse coletivo, não se reduz na sua expressão concreta à dimensão do abuso da liberdade de imprensa, à questão da liberdade de informação. E prossegue: a liberdade de imprensa, enquanto projeção das liberdades de comunicações e de manifestação do pensamento, reveste conteúdo abrangente por compreender, dentre outras prerrogativas relevantes que lhe são inerentes, o direito de informar, o direito de buscar informação, o direito de opinar e o direito de criticar. E o que nos interessa, a crítica jornalística desse modo traduz direito impregnado de qualificação constitucional, plenamente oponível aos que exercem qualquer atividade de interesse da coletividade em geral, pois o interesse social que legitima o interesse de criticar sobrepõe a eventuais suscetibilidades que possam revelar as pessoas públicas ou as figuras notórias exercentes ou não de cargos oficiais. A crítica que os meios de comunicação social dirigem a pessoas públicas, por mais duro e veemente que possa ser, deixa de sofrer, quanto ao seu concreto exercício, as limitações externas que ordinariamente resultam dos direitos de personalidade. Não induz responsabilidade civil a publicação de matéria jornalística cujo conteúdo divulga observações em caráter mordaz ou irônico, ou então veicule opiniões em tom de crítica severa, dura ou até impiedosa, ainda mais se a pessoa a quem tais observações forem dirigidas ostentar a condição de figura notória ou pública, investido ou não de autoridade governamental, pois em tal contexto, a liberdade de crítica qualifica-se como verdadeira excludente anímica, apta a afastar o intuito doloso de ofender. E aí prossegue na emenda que eu vou poupá-los da leitura, mas eu estou conduzindo o voto no sentido de pedir todas as vendas ao eminente desembargador relator, que eu acredito que vai rever seu voto, para acompanhar a Vossa Excelência. Presidente, na verdade, eu já tinha... No início, né, eu fiquei impressionado com a decisão do juiz, por conta de umas realidades concretas que a gente vê nesses programas chamados cadeia, né, de todo modo. Mas eu vou me render realmente aos argumentos de Maduro Zuquim, rever meu voto e dar provimento ao recurso. À unanimidade, deram provimento ao recurso. À unanimidade. Decisão unânime. Relator reviu o seu voto e, portanto, fará a emenda. Muito obrigado. Eu quero só lembrar, desembargador Zuquim, que esta sessão, desembargadora Maria Aparecida, é a última que nós realizamos na Câmara sob a égide do Código de Processo Civil
né, anterior. Sim, mas eu estou dizendo, na nossa reunião, que esta, né, e que na próxima sessão nós já estaremos sobre os auspícios do novo código, que eu espero que realmente facilite a votação, embora ampliado muitíssimo observância do princípio da ampla defesa, né, mas também impõe aos tribunais a possibilidade e o dever de, em outras palavras, tornar a sua jurisprudência obrigatória. E isso eu acho que vai facilitar a vida de todos, né? Vai ter que funcionar o sistema de se fazer. Incidente de demandas repetitivas, né? Que é esse, esse é o nome. Então, vai nos forçar a criar súmulas. Sim, mas uma vez criando essas súmulas, esses incidentes, nós vamos ter que facilitar a vida de todo mundo. E o tribunal, como uma modo geral, transparecerá mais segurança jurídica, né? Quem sabe agora sai a súmula. Quem sabe, eu recordei ontem, que na época daquelas questões do Detran, das multas, que não sei se todos aqui já advogavam ou não eram nem nascidos naquele tempo, não eram centenas, eram milhares, né, de recursos ou de remessa necessária, né? E aqui no tribunal se tentou fazer, foi uma súmula. O senhor se recorda do resultado disso? Ela nunca conseguiu ser editada. Ele foi editado essa do concurso agora? Eu nem sei como que conseguiram fazer aquilo. Muito bem. Então, desembargadores, estou dizendo o seguinte, então, hoje teremos na próxima sessão uma outra página na vida processual, né, dos tribunais. Eu espero que realmente seja para melhor. Então, o resultado desse aqui eu já anunciei. Então, vamos lá. Obrigado, desembargadores. Desembargador Guilmar, eu sei. O 1 da pauta geral é uma continuação de julgamento, cuja relatoria é da desembargadora Serli, que na sessão passada exerceu juízo negativo de retratação. Tá? Eu pedi vista. Não. Mas creio que este caso, não sei se tem outro também, pode ser julgado hoje. Embora ela não esteja presente, mas me parece que é possível, porque ela tem opinião firme e convicta que o juízo que ela fez foi negativo de retratação. Eu estou, claro, fazendo juízo positivo. Tá? Acho que é possível continuar hoje. Né? Você já tem opinião formada? Ela tem opinião formada, nós conversamos. Não se retrata. Então, o que eu digo aqui? É o 1 da pauta geral, apelação 7278-2013, o Nivaldo Joaquim Ferreira Júnior apelante, apelado Itaú Seguros. Digo, egrégio a Câmara. Os presentes autos, deixa eu ver se aqui eu não. Será que eu estou doido? Os presentes autos foram sobrestados em razão da existência do recurso especial 1 milhão e pouco, representativo da controvérsia, que aguardava a decisão quando, segundo as regras do artigo 543C do Código de Processo Civil na STJ. Não, é porque é importante isso aqui. Nesse julgamento, consolidou-se a tese de que o termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização é a data que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. Isso se dá, com exceção dos casos de invalidez permanente notória, com o laudo médico que a confirma. Né?
digo aqui, o acidente ocorreu no dia 28 de março de 95. O laudo pericial confirmou a invalidez do olho esquerdo, consistendo na perda da sua função por anicidria traumática de íris, coloboma total traumático, apresentado fotofobia intensa. Só foi elaborado no dia 8 de outubro de 2008, momento em que o segurado teve ciência do caráter permanente da sua incapacidade. Porque até que um dia foi feito esse laudo, pelo menos não tem prova para trás que tinha certeza, né? Então, por conta disto, aí dentro de todo aquele entendimento que nós já fizemos, eu digo que se há nos autos laudo pericial capaz de atestar a extensão dos danos sofridos pela vida, bem como o grau de lesões, impõe-se a anulação da sentença para a realização de perícia médica oficial. Estou dizendo o seguinte: parcial o provimento do recurso para anular a sentença, afastando a prescrição. É reformar, né? Vamos lá. Determinando o retorno dos autos à matéria, primeira instância, para o normal seguimento, providenciando a realização de perícia judicial para quantificar a lesão no olho do segurado. É como voto. Portanto, estou fazendo um juízo positivo de retratação parcial. Tá? Eu vou pedir veniamente relator e vou acompanhar o voto de Vossa Excelência. A maioria. Sempre foi da data em que uma pessoa tem conhecimento de que ela realmente é. Mas a CEMI entende que qualquer data. Fizeram o juízo negativo parcial da retratação. De retratação. Não, é positivo, desculpa. Desembargador Guilmar, no mesmo sentido, o próximo, que é o 2 da pauta geral, Edevai Justino de Almeida é o apelante, o apelado Porto Seguro, Companhia de Seguros Gerais. Aqui, e caso que eu entendo que é também de juízo positivo. Afastei a prescrição, nos termos de 515 e 3 já julgamos parcialmente procedendo a fixar a indenização em 38 salários mínimos, considerando o valor da época do acidente. Isso aqui era possível já afastar a prescrição e desde já julgar a ação. Então, aqui. Por maioria, exerceram juízo positivo de retratação e julgaram a ação procedente. É o resultado. Em julgamento, agora, atendendo o pedido de preferência formulado pelo doutor Faustino Antônio da Silva Neto, que defende os interesses do apelante Osmar Jerônimo Alves, a apelação 17.160 de 2016, apelante Osmar Jerônimo Alves, apelado Elaine da Rocha Colombari. Eu sou o relator. Não há pedido de sustentação oral, eu vou resumir. A situação aqui é a seguinte: marido e mulher, sócios numa empresa de terraplenagem, né, responderam
a uma ação trabalhista onde um bem foi penhorado e levado à praça, restando naquele juízo valor resultante daquela venda, daquela alienação. O Osmar Jerônimo Alves, agora apelante, era credor do marido, do marido, em razão da venda que o marido lhe fez de um trator e que entregou e depois retornou para ele. Em resumo, ele tem um título judicial decorrente da questão da venda de um trator. Muito bem. E levou à penhora, naquela ação, a área civil, aquele crédito remanescente na Justiça do Trabalho. Então vem a mulher do devedor, e agora aqui apelada, e diz alto lá: isso aqui não tem nada a ver com o negócio do meu marido, minha ação eu quero preservar, é minha, esse recurso. E eu decidi da seguinte forma: embargos de terceiro, preliminares, não conhecimento do recurso, estimento de defesa, tudo rejeitado. Cônjuge ou autor é executado em outro processo, ação de reintegração de posse. Penhora no rosto dos autos, saldo remanescente de venda de imóveis em processo trabalhista, comunicabilidade da dívida oriunda do contrato de compra e venda do trator, já que eles eram sócios naquela empresa lá, embora a venda tenha saído do nome do marido. Bem móvel ligado à atividade econômica da empresa do casal, reserva da ameação do autor, inviabilidade, sentença reformada, recurso provido. É como estou votando. Estou de acordo. Vereador Aparecido. Então, o recurso foi provido, rejeitadas preliminares, recurso provido por unanimidade. Também atendendo o pedido de preferência, agravo do instrumento 10.221/2016 de Nova Mutum, o agravado de Sandro França e outros, e o agravado Alcides Batista Filho e outros. O pedido de preferência é formulado pelo Dr. Charles Chuica, no interesse do agravado Alcides Batista Filho e outros. Esse caso também eu vou resumir. Há uma ação de interdito proibitório tramitando na comarca de Nova Mutum. As partes, uma vez atendendo aquele despacho do juiz: olha, que mais que vocês querem de prova aí? Então alguém veio e falou: olha, é o seguinte, eu quero que se faça a perícia nas fotografias aerofotogramétricas que eu juntei aí, e que comprovaria que a posse é anterior a tanto, não havia isso, que era aquilo. Bem, o que o juiz fez? O juiz indeferiu essa posse, essa prova pericial. E a parte agrava, dizendo: olha, eu quero que se faça essa perícia. Eu estou dando a seguinte entendimento. A prova que ele quer que se nomeie um perito é a prova fotográfica que já está nos autos. Se o juiz está dizendo que ele não precisa de perito, não significa que ele vai desprezar essa prova. Então, estou entendendo que realmente não há necessidade de que se faça uma perícia em cima disso. Portanto, negando o segmento, negando o provimento ao agravo. Já valem por si, né? Já são Eu bastante, entendo né? que sim, é prova, está nos autos. O juiz não, porque ele entende que não precisa arrumar. Para decidir eliminar, né? Não, aqui nós já estamos lá na frente, já estamos na instrução. De acordo. Certo? Você já está nos autos, a prova é Sim. fotográfica, tá? Eu também entendo que não. Portanto, então recurso não provido, é isso? Recurso não provido por unanimidade, é isso, né? É certo? Não provido. Agora o 10 da pauta, com pedido de preferência, o agravo do instrumento 172.695/2015, em que é agravante Honório Gonçalves da Silva Júnior, e agravado Auto Center 3 Poderes, peças para veículos e outros, e Martins e Fiotrim Limitado e outros. O relator
é o desembargador Guiomar. O parecer da outra procuradoria, da larva da doutora Eunice Helena, é pelo desprovimento. Informo a Vossa Excelência que esse agravo do instrumento não há previsão de sustentação oral. Tá? E tem a palavra, então, do outro relator, desembargador Guiomar. Senhor, Vossa Excelência, eu não sei nem o caso que é. O problema é o seguinte, Não é daquela situação que o novo código vai admitir sustentação oral. Não. Aqui, na verdade, a discussão é acerca de uma arrematação que foi desfeita por decisão da juíza por considerar que o bem arrematado é de uma empresa que está em recuperação judicial, é isso? E que foi arrematado por preço vil. No caso, teve que paramos 50% da avaliação. Eu estou negando provimento ao recurso, senhor presidente. Eu acho que alguma coisa tem que ser, a arrematação visa melhorar a situação do devedor. Mas eu vou ler o voto, posso ler, né? Melhor? Sim. Vamos lá. O recurso é tirado de decisão que nos autos de falência das empresas Autocentro Três Poderes para Veículos Limitado e Martins, indeferiu o pedido do arrematante, Honório Gonçalves da Silva Júnior, quanto à arrematação do bem arrecadado levado à asta pública por preço vil. Constate que a ação de falência das empresas agravadas, o imóvel comercial consolidado no lote tal, mobiliário de estoque, foi levado à asta pública. O bem foi avaliado em R$ 937 mil, sendo 303 referente ao imóvel A e 603 ao imóvel B relativo tal. Em segundo leilão, no qual foi fixado mínimo de R$ 341 mil, sendo 150 para o imóvel de tal e o restante do outro, tal. Vamos lá. Adimplido o preço e expedido o auto de arrematação, o agravante postulou pela expedição de carta de arrematação do que foi indeferido. O valor oferecido corresponde a 36% do valor da avaliação do bem e, nas circunstâncias examinadas nos autos, a arrematação pelo valor do lance ofertado, na verdade, caracteriza verdadeiro e intolerável enriquecimento sem causa do arrematante. A controvérsia é saber se o imóvel arrematado e levado em asta pública foi arrematado por preço vil, a justificar o indeferimento da arrematação mesmo após a lavratura do auto. Dispõe o artigo tal. Assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante, pelo oficial de justiça, o leiloeiro a arrematação considerada perfeita, acabada e relatava ainda que venham a ser julgado procedente de embargo à arrematação. A arrematação poderá, no entanto, ser desfeita, quando realizada por preço vil. Ou seja, a arrematação poderá ser retomada, tornada sem efeito, mesmo após a retura do auto, consequente tal, quando verificada a nulidade em decorrência do preço vil. Assim, registra que há óbitos para o deferimento da arrematação, mesmo após lavado do auto, quando observada a arrematação ocorreu por preço vil. No caso, o bem avaliado foi em R$ 900 mil, quantia fixada para a venda em primeira praça, e em segundo leilão não houve arrematação. Ou seja, a arrematação ocorrida em segundo leilão se deu em preço inferior a 50%. Nesse sentido, cito jurisprudência, estou mantendo a decisão recorrida. 900 mil? Foi arrematado por menos de 50% do valor da avaliação. Ou seja, 38... Excelência, eu sei que eu não posso, mas questão de ordem. Eu não entreguei memoriais, por isso eu peço questão de ordem brasileira. A questão já está suspensa, por quê? Porque ela já pediu vista. Tá bom? Vamos. Aí vai dar tempo dele fazer memorial e trazer. Então, eu aguardo. Eu não sei onde que é esse imóvel, mas qualquer Parecer vai ser ratificado. Tá. O parecer foi ratificado. Um milhão, então. Por isso que a juíza renovou. Cida. Melhor. É, Tem melhor. razão dessa avaliação mesmo. É o seguinte, o Ministério Público ratificou o parecer, certo? E para estar ratificado, o relator negou o provimento, o primeiro advogado, o desembargador Maria Aparecida, pediu vista, e o segundo advogado aguarda. Tá? E o advogado
O 7 da pauta, desembargador Guiomar, é o agravo do instrumento 83899-2013 de Lucas do Rio Verde, agravado Vicente Aparecido Francisco Costa e sua esposa, agravado Granula Exportadora e Importadora, agravado Wagner Marcelo de Mello e outros, e agravado Costa Sementes e Magras, Luiz Crivilati e Ana Maria Borges Ferraz. Tem a palavra, Vossa Excelência. É o 7 da pauta. O recurso é tirado de decisão que, na medida cautelar de arresto, movida por Vicente Aparecido Francisco Costa e sua esposa, Vicente Crivilati, indeferiu o pedido de remoção do produto e a substituição do depositário fiel da soja. Trata-se de medida cautelar de arresto, ajuizada pelo Dupont, para garantir futura execução para entrega de coisa certa, fundada no instrumento particular de confissão de dívida, com agregação de garantia e penhor, no qual foi consolidada a dívida de 7 milhões. Pagamento se daria na entrega de 10.700 toneladas de soja. Deferida a liminar, foi efetuado o sequestro da quantia de 29 mil sacas de soja, que ficaram depositadas em nome do representante da autora do POM, ou de POM, não sei. Tal. Posteriormente, o crédito foi objeto de cessão onerosa em favor do requerido Francisco, pelo valor de 12 milhões. De maneira que postularam pela substituição, bem como a remoção e substituição do depositário do produto arrestado. Aí vem o juiz e diz: indefiro o pedido de remoção e substituição do depositário formulado, pois que o requerido Luiz Crivilati sequer foi citado no presente feito. Além disso, a substituição do depositário também acarretaria um custo de armazenamento com o devido novo depositário. De outro lado, com o fim de preservar de forma cautelatória o valor do bem depositado e os direitos postos em juízo, afastando-se os riscos de deterioração ou de gasto excessivo de armazenamento, como isso ia acontecer, beneficiando todas as partes envolvidas, forte no artigo 670, e considerando que até o momento o requerido Crivilati não foi encontrado a permitir a prévia oitiva, determina a alienação do produto depositado pelo preço médio de mercado de venda depositária, tal. O juiz mandou vender, né? E a pedida de substituição. E eu estou mantendo a decisão do juiz. Tá? Temos depositado essa briga. Desembargadora Maria Aparecida, também estou de acordo, o recurso foi desprovido por unanimidade. Certo. O sistema está arrumado. 8 da pauta, desembargador Guiomar, agravo também de Lucas do Rio Verde, Vicente Aparecido Francisco Costa, sua esposa, e Luiz Crivilati e outros. Me parece que... Mas foi esse que eu li. Não, o outro é o 7. O 11 também é uma das partes só. Tá. Exatamente. Entendo. O 8 é a mesma pessoa. É que no 7 tem mais gente. Aqui é os co-obrigados, a questão de co-obrigado, né? O devedor que satisfaz a dívida por inteiro tem direito de exigir de cada um dos devedores solidários a sua cota à parte e não escolher um para receber o valor que ele pagou. Então eu estou negando provimento ao recurso. Não é isso? Não é o 7? É o 8. O 7 só votou agora, né? Anterior. O 7 é a remoção. Não, o 7 é a coobrigação. A que se refere a cada o 8 que é... O 8 é a remoção. Remoção. E esse aqui é a questão dos garantes, da cota à parte. Sim, mas não, o 8, então, é esse resultado, desprovendo. Desprovendo. Esse 9 também eu estou desprovendo, então, porque desprovendo, o devedor que satisfaz a dívida por inteiro tem direito de receber a cota à parte. Cadê o 9? Mesmo resultado. Não, 9 não. Você só tem o 7 e o 8. 7 e 8. Tá bom. O 9 da pauta, já não sei, recurso desprovido, né? O 9 da pauta, agravo instrumento 164-723-2015, agravante RJR e agravado MAPR e HMPR. Eu sou relator. Parecer é pelo provimento parcial. Fica ratificado. Agravo de instrumento, alimentos provisionais, redução, descabimento, incapacidade financeira do alimentante, ausência de demonstração, obrigação mantida, valor razoável, produção de provas, necessidade, alimentos compensatórios fixados em favor de ex-companheiro, inviabilidade, inexistência de pedido, recurso parcialmente provido, ausente de provas, configura a decisão extra-petita ou arbitamento de alimentos compensatórios não pleiteados na inicial. Ok?
Ok. O parecer fica Nesse sentido também. pelo provimento parcial, né? Então, recurso parcialmente provido por unanimidade. Vereador Guilmar, 11. Futuro comércio e representação de produtos agropecuários é agravante. Isso aqui é da comarca de Comodoro. E o agravado é Antônio Brás Zonta. Só tem a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu estou aqui dando provimento ao recurso. Estou dizendo o seguinte: é nula a decisão que, em sede de embargo de declaração, imprime-lhe efeito infringente sem a outiva da manifestação do embargoado, porque viola os princípios do contraditório e ampla defesa. E aqui tem uma particularidade, que tem a questão de uma discussão sobre uma prova que já havia sido, inclusive, objeto de deliberação aqui pelo tribunal. Está dizendo o seguinte: não é possível apreciar novamente a matéria relativa à produção de prova testemunhal se essa já foi objeto de análise e julgamento, tanto no juiz de origem quanto em grau de recurso. Então, eu estou dando parcial provimento ao recurso. Vereadora Maria Aparecida, recurso parcialmente provido por unanimidade. 13 da pauta, agravo de instrumento de Tiquira, o número 14.059/2016, Joaquim Fraga Ribeiro e sua esposa é agravante, e agravado Roberley Rodrigues Ribeiro, este em causa própria. Sou o relator. Agravo de instrumento, cumprimento de sentença, acordo não adimplido. Falta de pagamento por motivos alheios à vontade do devedor, ausência de prova, incidência da multa, valor razoável, recurso não provido. Entendeu? Todos de acordo? Então, recurso não provido por unanimidade. 14 da pauta, de Jucimeira, agravo de Júnior Magalhães Silva e agravado Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis. Sou o relator. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Liberação de valores encontrados na conta corrente da devedora agravada. Penhorabilidade defendida pelo credor. Créditos provenientes de internações particulares e repasse do plano de saúde. Potencialidade de inviabilizar a atividade filantrópica da instituição de saúde. Existência. Recurso não provido. Digo que não cabe penhora online de recursos da Santa Casa de Misericórdia, oriundos de internação particulares e repasse do plano de saúde, ser averiguada a potencialidade dessa medida em viabilizar a atividade do interesse público desenvolvida pela instituição filantrópica. Recurso não provido por unanimidade. O 15 da pauta, do vereador Guilmar, Tóquio Marini, seguradora, e Claudenir Nunes de Siqueira. Apelante é Tóquio Marini, apelante é Claudenir. Apelação 136723/2013 é aquela situação de recurso a serem examinados sob a luz de retratação ou não. Estou dizendo o seguinte: apelação civil, juízo de retratação, julgamento no recurso representativo pela controvérsia do STJ, artigo tal, juízo de retratação positivo, acordo sem efeito, repreciação do recurso de apelação, indenização do seguro de privado, prescrição afastada, recurso parcialmente provido. De acordo, desembargador? De acordo. Então, prescrição afastada e recurso parcialmente provido. No mesmo sentido, o 16 da pauta, apelação de Eurídio dos Santos e apelado Porto Seguro. Aqui eu estou, o juízo de retratação positivo, recurso parcialmente provido. De acordo? O 18, também, mesma situação, Luiz Henrique Sabina apelante, Porto Seguro, Companhia de Gerais. Recurso, juízo de retratação positivo, acordo sem efeito, prescrição afastada e recurso parcialmente provido por unanimidade. Todos de acordo? De acordo. Também no mesmo sentido, 23, da capital, Carlos Rodrigues dos Santos, Porto Seguro, Companhia de Seguros Gerais, prescrição afastada e recurso provido por unanimidade. Se estiverem de acordo. Todos de acordo? Desembargadora? Sim, senhor.
26, Várzea Grande, espólio. Desculpe, 2,6 agora, 26. Já botou, né? Já? Ah, então tá. 26. Espólio de Carlos Willem Thomas, apelante e apelado Orivaldo Lopes da Costa, sou o relator. É de Várzea Grande esse processo. Apelação civil. Reivindicatório, extinção da ação, pressuposto de constituição, desenvolvimento válido e regular do processo, propriedade, pós injusta e individualização do imóvel demonstrado, sentença anulada, recurso proibido. Aqui é o seguinte, só por que eu trouxe esse processo aqui? A situação, a parte fez uma cautelar antecipada de prova para que num ambiente de terra individualizasse quem é que está ocupando este imóvel, e ele trouxe a inicial, a escritura, delimitou, com base naquela cautelar antecipada de prova, ele disse, quem está aqui é o fulano, tá? E esse processo, quando fez a reivindicatória, teve dificuldade do oficial de justiça encontrar onde é que é esse imóvel, alguns são lotes, ou onde é que está esse suposto ocupante. E por conta disso, o juiz aqui da Várzea Grande, ele julgou extinta a ação reivindicatória, já que a parte não sabia nem precisar quem é o autor ou quem é o réu e onde é que está situado o imóvel. Mas me parece, e eu quero até confessar que fiz uma decisão monocrática mantendo esse entendimento do juiz, mas depois nos outros casos, que eu fui ver com mais atenção, a parte tem que trazer o seguinte, está aqui minha escritura, delimita onde que é o imóvel e quem está ocupando é fulano. E a questão da posse justa e justa, você vai aferir depois, né? Se é justa ou se é injusta. Né? É uma reivindicatória. Portanto, para tentar formar uma opinião firme sobre essa questão, e considerando que eu já tinha decidido uma monocrática, eu não sei nem se a parte fez pelo menos um regimental, não sei o que está sabendo, eu estou trazendo esse caso a julgamento. Serão muitos outros casos, porque é uma área ocupada por várias pessoas e vários lotes. E estou provendo esse recurso para que a ação tenha prosseguimento, sim. Vai citar quem tiver que citar por edital, porque há essa cautelar antecipada de prova, que foi utilizada, certo ou errado, mas foi feita pela parte, não pode ser desprezada. Tá? É como estou votando. Tá? Também. Camila. Então, recurso provido. Camila. Por unanimidade. De Rondonópolis, apelação 19.205/2016, apelante Arlete Alves Arcoverde, apelado Juliano Arcoverde Angeli, também apelado Jean Arcoverde Angeli, e apelado Júlio José Arcoverde Angeli. Sou o relator. Aqui eu vou ler. Apelação em ação declaratória de nulidade de ato jurídico julgado improcedente, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários de R$3.000 para cada réu, com ressalva da Lei 1050/60, visto que é beneficiária da justiça gratuita. A apelante aduz que o apelado Júlio José Arcoverde Angeli, ao depor, disse que são verídicas todas as alegações da inicial, portanto, teria admitido que ela foi ludibriada por ele e seus irmãos. Ressalta que a renúncia à herança exige ato solene e que os apelados em suas contestações e depoimentos foram divergentes quanto à modalidade do negócio jurídico realizado, afirmando que não se trata, na realidade, de uma doação da ameação disfarçada de renúncia. Sustenta também que a renúncia à ameação é um ato jurídico impossível e que a transmissão desse tipo de direito se dá por cessão o que não ocorreu.
afirma que os apelados tinham conhecimento da existência de outro irmão unilateral, Aníbal Salgado Júnior, o qual não foi beneficiado nem interveniente no negócio, de modo que, ainda que se considerasse legítima a doação, seria ineficaz. Alega que a escritura é ilícita, uma vez que condiciona sua validade ao pagamento de uma renda anual para ela, a título de garantir-lhe sobrevivência, sendo que também não abriu mão de toda a herança, pois ficou na posse da casa em que reside. Diz que não é verdade que renunciou à meação para se esquivar das dívidas assumidas pelo decurso, pois o patrimônio deixado é expressivo. Por fim, assinala que os apelados se utilizaram da mesma má-fé com a outra irmã, Soraya Arcoverde Angeli, mas esta foi vencedora na ação que ajuizou para reconhecer a nulidade da escritura em razão da fraude semelhante. Pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da escritura pública de transação e renúncia à ameação de bens. O primeiro e o segundo apelados contra razoaram as folhas, este último arguiu prejudicial de prescrição, o terceiro não apresentou resposta ao recurso. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela, fica determinada a suspensão do processo de inventários ou ao menos sobrestamento da entrega dos quinhões hereditários até a decisão da presente ação. Esse é o relatório que encaminhei ao processo de outra revisão. Essa questão, um dos apelados, Jean Arcoverde Angeli, sustenta que o caso se aplica ao prazo decadencial do 132 do Código Civil. Essa questão foi analisada quando, no sadeador, que restou irrecorrido. E, ao meu sentido, o juiz já tinha feito certo lá. Então, eu estou rejeitando essa prejudicial. Todos de acordo? Quanto ao mérito, a sentença foi prolatada nos seguintes termos. Diz o juiz: a autora alega ter sido induzida a erro ao outorgar os filhos, ora réu, escritura pública de renúncia à ameação de bens em razão do falecimento de José Júlio Lopes Campanella Angeli. Aduz que é impossível a renúncia à ameação. Compulsando o caderno processual, observa-se que as partes estabeleceram uma escritura pública de transação e renúncia à ameação de bens, não convindo a renunciante litigar em relação ao espólio e por reflexo em relação aos outorgados beneficiários, pela ameação dos bens do espólio de José Júlio, mormente por se acharem onerados com pesadas dívidas. A renunciante renuncia, como o renunciado tem, em caráter irrevogável e retratável, pleitear meação sobre os bens das matrículas acima mencionadas, do dito espólio em juízo ou fora dele nas condições seguintes. Os beneficiários se obrigam a pagar a renunciante até o dia 30 de cada mês o equivalente a 2.000 sacas de feijão soja, tipo indústria, a ser depositado em nome da renunciante, em produto ou em pecúnia, a critério dos devedores, sempre no maior preço de Rondonópolis. Pelo período de 5 anos consecutivos, a obrigação supra será renovada após o período de 5 anos e terá seus valores reajustados conforme a renda dos devedores decorrentes da exploração direta ou por arrendamento das terras que recebe na sucessão de Júlio José Lopes, que é pai deles. A renúncia aqui manifesta importa em isenção da responsabilidade da renunciante de qualquer débito, ônus ou encargo que venha a se incidir sobre os bens do espólio de José Júlio Lopes Campanella. Diz o juiz: diferentemente do esposado exordial, na verdade, houve uma transação comercial entre as partes, mediante paga, conforme consta no instrumento público que se pretende anular. E mesmo que não fosse, houve o cumprimento da diretriz estabelecida no artigo 1806 e 1808, caput do Código Civil. O 1806 diz: a renúncia da herança deve constar expressamente no instrumento público ou termo judicial. E 1808 diz: não se pode aceitar ou renunciar à herança em parte sob condição ou a termo. Mesmo porque não houve renúncia da parte da herança, mas sim da sua integralidade, vez que consta do documento que não convina renunciar a litigar em relação ao espólio pela ameação dos bens do espólio de José Júlio, sendo certo que a autora justifica e tal. O juiz, finalmente, encaminha no seguinte, dizendo: pela legislação de 2002, entretanto, a aceitação passa a ser irrevogável, como sempre foi a renúncia, é o 1812. Assim, assume especial importância a verificação da aceitação, pois uma vez ocorrida, qualquer ato posterior de disposição pelo sucessor de sua cota hereditária terá a natureza de cessão de direitos hereditários e como tal será tratada. Diz: logo, ao contrário da aceitação da herança, que pode ser tácita, a renúncia só é admissível de forma expressa e os únicos documentos aptos para eximi-la
exprimi-la nos termos de dispositivo legal acima mencionados são a procuração por instrumento público ou termo lavrado nos autos do inventário, como ocorreu no presente caso. Ressalta-se que a validade dos atos jurídicos, conforme a reza tal, e conclui, Sua Excelência, o juiz prolator da sentença. Sentença cumprida. Diz que ela não produziu prova suficiente para dar asa à sua tese quanto ao alegado vício do ato negocial, até porque, em caso, o ônus da prova é exclusivamente dela, consoante deflui o artigo tal. E diz, não houve dolo, não houve fraude, ou pelo menos não houve comprovação disso, resta evidente que a autora não se desincumbiu do seu ônus probandi, não havendo que se falar na incidência da presunção da boa-fé adotada por nosso ordenamento jurídico, até porque a prova documental aponta no sentido oposto, ou seja, evidencia-se a livre vontade dela, autor, em firmar o pacto objurgado. E diz o seguinte, exposites e de tudo mais de que os autos quanto julgo improcedente pedido inicial, uma vez que não restou comprovada a existência de mácula, simulação ou qualquer outro vício a ensejar a nulidade do contrato. Condenou e tal. Bom, diante disso, digo eu, evitando-se de repetições desnecessárias a fim de agilizar o julgamento, de modo a assegurar o tanto quanto possível a razoável duração do processo, ratifico os termos da sentença acima transcritos, utilizando-os como razão preponderante para decidir esta apelação. Porém, acrescento que, quanto ao apelado Júlio José Arcoverde Angeli, ter confessado as arguições iniciais ao prestar depoimento em audiência, essa prova deve ser valorada em contraposição com os demais elementos dos autos. Assim, deve-se ponderar que, ao agir dessa maneira, ele contradisse o conteúdo da contestação, de modo que seu depoimento isoladamente não tem força para deconstituir o negócio, até porque os outros dois réus apelados refutam essa tese. No tocante ao instrumento firmado com os filhos ser, na verdade, uma doação da ameação disfarçada de renúncia, o que se depreende do documento lavrado em cartório é que as partes convencionaram, por contrato, uma verdadeira cessão de eventuais direitos da apelante à ameação, mediante contraprestação correspondente ao pagamento anual de 2.000 sacas de feijão soja pelo período de 5 anos, com renovação da obrigação e reajuste dos valores após esse prazo a ser pago com a exploração dos imóveis herdados. E, de acordo com o artigo 112 do Código Civil, na declaração de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que no sentido literal da linguagem. Assim, é irrelevante o nome que se deu ao pacto ou aos pactuantes, ficando claro da sua leitura que ocorreu cessão de direitos firmada por agentes capazes como objeto ilícito de forma prevista em lei, em consonância com o artigo 104, acumulado com o artigo 1793 do Código Civil. Não se identifica de maneira alguma que se poderia ser o contrato de arrendamento, como diz a apelante. Ali constou que a cessão de direitos teria como contraprestação a entrega de 2.000 sacos de feijão soja. Período de 5 anos consecutivos de obrigações supra será renovado após o período de 5 anos e terá o seu valor reajustado conforme a renda dos devedores decorrente da exploração direta ou indireta. Digo, assim o pagamento está relacionado ao desenvolvimento da área, seja diretamente ou por arrendamento. Isso não significa que nem traz qualquer dúvida que possa travestir a figura contratual apresentada em contrato de arrendamento simplesmente. E estou negando o provimento ao recurso. Desembargadora Maria Aparecida.
dar essa estrutura. Não tem nada assim, ela não trouxe nada que ela foi iludida, se ela estava no estado desembargador, hein? O governador do Marquel Lisboa também viu, né? Então, eu concordo com as diferenças. Prejudicial de prescrição rejeitada e recurso não provido por unanimidade. É a conclusão do julgamento. Não, o problema é justamente esse. Mesmo que já passou por situações semelhantes, então a gente sabe que a viúva acaba por. Então ela naquela situação não deve ser uma pessoa. Eu sei quem é a Arlete e a Roberto, mas não estou me lembrando. E aí o que acontece? A pessoa primeiro não acompanha o marido de nada. A vida inteira. Não acompanha. Aí, os filhos também não acompanham, o pai também não. Mas quando vem o falecimento, todo mundo fica assim. A mulher é a primeira que ficar no estado de fragilidade, que ela não sabe. Eu me lembro do Dr. Sebastião Guimarães, não sei se você lembra dele, né? Aquele advogado do Ronaldo morreu no acidente. Ele morreu, o escritório dele tinha mais ou menos 1.000 processos dentro do escritório. Ela não sabia sequer comprar uma calcinha para ela. Ela não sabia o que ela fazia, entendeu? Nada, aquele monte de dinheiro que ninguém queria para ele mais. O desembargador Guilmar Francisco Sebastião, ele era sócio do Carlos Dizer, Hermes de Abreu, entendeu? Ninguém. Aí ele, como era advogado do espólio do meu sogro, o meu cunhado Geraldo pediu que eu fosse lá para o escritório. Eu fiquei louca, porque primeiro tinha que ir para a mulher comprar tomate, comprar alface, porque ela não sabia nada. E tinha 2 filhos que também não sabiam mais nada. Ele teve uma fazenda, ele morreu no acidente de avião, que recebeu esse avião e honorários lá na Barra do Garça, uma ação que ele foi advogado na Barra. E ele pediu que queria o honorário dele, esse avião. Ela não sabia nada. Eu perguntava para o cara, quanto o senhor dava para ele? Não deu nada. Cadê os contratos? Não tinha nada. Ela, olha, hoje a situação dele, na miséria. A fazenda que ela tinha, o irmão tomou praticamente. Então, ficou por isso que o filho dele é uma situação de bastante fragilidade, não acompanha, não sabe depois, né? Hoje não, hoje a mulher já é mais viva, já. Era melhor. Chegou
completou com a segunda metade do terceiro, e ele forma dele, ele era muito. Eu aprendi muito possessória, foi com ele, como ele era advogado da família, quando eu saí da faculdade, eu acabei fazendo alguma coisa com ele. Não, eu cheguei a trabalhar com ele. Tá, porque ele fez uma inventário do meu sogro. E demorou 6 anos. Prosseguindo, 28 da pauta, apelação 19286-2016, da capital, Sérgio Luiz Pompeu Sá é apelante, e Altamiro Belo Galindo e outros é apelado. Sou relator. Apelação civil, ação de cobrança de aluguéis. Extinção. Artigo 267, do Código de Processo Civil. Locação celebrada por futuro proprietário, contrato de compra e venda do imóvel já rescindido na época, com determinação judicial de reintegração de posse do vendedor e desocupação imediata do apelante. Ilegitimidade ativa configurada, sentença mantida, recurso não provido. O Sérgio Luiz aqui, ele já tinha contra ele uma decisão judicial mandando reintegrar na posse, porque ele não tinha... E ele alugou o apartamento e quer, depois que já estava rescindido, ele ainda conseguiu alugar para alguém e quer que receba esses aluguéis. Entendeu? Então, eu estou negando provimento ao recurso. Todos de acordo? Avião perde. É recurso não provido por unanimidade. Julgamento em lista, pauta complementar número 1, da relatoria do desembargador Guilmar Teodoro Boyce. O 1, 7, 9, 10 e 14 são desprovidos. Da pauta complementar, ainda número 1, embargo de declaração do desembargador Guilmar, o 20, 22, 23, desprovidos. Do desembargador Rubens, regimentais 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16, não providos. Declaratório 17, 18, 19, 21 e 24, não providos. E declaratórios 25 da pauta, parcialmente providos. Mais alguma coisa? Então, tendo esgotada a pauta possível, e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.